há também uma transmissão, né? Transmite também algo de moral naquele espírito que está sendo criado? Ou é só a parecença física que ele transmite? Eu creio que só a física. Durante a criação é só a física. Até porque a evolução moral é uma conquista individual, né? Então, cada um faz o seu percurso, né? Quem vota para não? Eu. Vamos ver a resposta. Não. Estudaram direitinho. Não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças há apenas consanguinidade. Então, só parecença física, né? Então, próxima pergunta. De onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? Já que os pais não transmitem, então de onde que origina isso? Da sintonia de outras vidas, possivelmente. Ou da sintonia que você cria nessa vida. Sintonia dessa vida? Você pode criar com eles, ou pode ser também de vidas anteriores. Quem mais? Afinidade. Hã? Afinidade. Afinidade entre os espíritos? Isso. A afinidade já vem de algum lugar, né? Eu acredito que essa pergunta ela fica um pouco aberta. Então, se você considerar de onde se originam as parecenças morais dos filhos, você já está considerando que o filho já cresceu, que você está comparando os dois lá e não no nascimento, Sim, né? sim. Então, desde o ventre materno, toda a influência do ambiente que esse feto está desenvolvendo ali, então todo o meio familiar que ele está já começa a interferir no seu desenvolvimento moral, e todas as sementes são plantadas aí até os 8 anos de idade para que germine depois e acaba ficando parecido, né? 7 anos. 7 anos, é. Até os 7 anos são plantados, a partir dos 8 já começa a ter autonomia, né? Então você está falando que não tem... A relação é da vida presente? Não traz Se você nada do passado? Não, se você considerar que a pergunta está aberta, né? Ela está aberta no sentido que quando que está sendo comparado a parecência entre pais e filhos. Uhum. Se você considerar os 3 primeiros anos de vida, então você tem que olhar lá atrás, né? O que aconteceu antes desse nascimento para poder saber onde que eles estão com essa parecência. Uhum. Mas se você considerar um indivíduo adulto e ele está lá com 20 anos de idade e você compara com os pais, aí você vai ver certas coisas e fala, isso daí faz parte da moral da família, porque ele herdou, ele absorveu o que os pais transmitiram para ele. Então, isso daí é relativo, porque tem muitos espíritos que passam por toda a influência da família e quando está adulto ele se comporta, a sua moral é completamente diferente. Uhum. É que você falou também da questão da afinidade, né? Entre esses espíritos também, né? Às vezes você está falando de antes ou depois? Quando a outra pergunta. Quando o Kardec ele está fazendo sempre, nesse ponto, ele está tentando buscar no passado algo que aconteceu no passado que faz com que esses espíritos tenham semelhanças, né? Vidas que eles tiveram juntos, né? E foram assim, aprimorando, né? Juntos. É aí que eles fazem, né? Sim. Vamos ver a resposta. É que uns e outros são espíritos simpáticos que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores.
Então, essa simpatia entre os espíritos pode ter sido construída realmente no passado, né? Que acabam... Os opostos se atraem, mas os iguais se completam, né? Então, esses espíritos que a gente tem na nossa família, que são simpáticos a nós, são verdadeiros amigos, verdadeiras pessoas que às vezes encarnam até para nos dar um empurrão na encarnação, né? E que a gente tem uma estima, uma simpatia muito grande. Essa simpatia a gente traz do passado, né? Pode ter sido construída, como o João falou, construída aqui na vida presente, pela educação, porque a fase, como o João falou, a fase inicial da criança, até os 7 anos, é como se fosse... Nós, quando nascemos, é como se a gente fosse um livro que a gente tem um monte de coisa escrita, mas depois da página 100. Até a página 100, um exemplo, né? Uma metáfora, até a página 100 não tem nada escrito. E ali os pais vão incutindo valores ali para aquele espírito que está ali, né? Tá ensinando bons exemplos. Vamos supor que esse espírito que está ali como o nosso filho, ele teve uma tendência uma coisa bem... ao roubo, por exemplo, né? O espírito que a gente estava falando de mentira no estudo do Alex, o espírito que tem a mentira muito forte. Se nas primeiras páginas os pais escreveram ali valores, né, que não tem que mentir, que não pode, que não é uma coisa boa, né, falar sempre a verdade, blá. Quando ele se deparar com as tendências que ele traz do passado, né, que a partir dos 7 anos que a reencarnação começa, né, a se mostrar as tendências, ele vai se confrontar com aquilo que você ensinou. Então ele vai falar: eu gosto de mentir, mas eu sei que eu não devo porque meu pai me ensinou que não é para mentir. Então ele vai gerar um conflito necessário, importante, para que ele decida, ele tenha ferramentas para decidir. Mas se ele vive, por exemplo, numa família que só a mentira está presente, quando alguém liga o telefone, não, fala que eu não estou, né? Tem aquelas pequenas mentirinhas que a gente vai contando. Se esse espírito traz uma tendência à mentira do passado, né, ele não aprendeu, ele não tem ferramentas para lidar com isso. Então ele vai continuar e só vai aumentar, né, a vontade dele de se... Sim, não também, Daniel, porque às vezes você pega uma família de 5, 4 é de um jeito, tem sempre um que escolhe educados da mesma forma, entendeu? O mesmo pai, mamãe, ali. Mas esse espírito ele traz uma bagagem, aí que tá. Se esse espírito traz uma bagagem boa, não importa o que a família vai ter uma influência, mas não vai ter uma influência 100% negativa. Aquele espírito ele tem algo que ele já traz a partir da página 100, já valores que ele adquiriu no passado, que a gente não perde os valores que a gente adquiriu no passado. As boas tendências a gente também não perde. Nem as más, nem as boas, né? Então, se ele traz... Eu falo, por exemplo, meu pai me contava muito as histórias dele, que ele, quando era pequeno, a família dele era sempre dizendo que ele não ia ser um nada na vida, que ele ia ser um vagabundo, que ele ia ser isso, que aquilo outro. Então, ele cresceu ouvindo isso. E meu pai, para mim, é o cara mais honesto que eu vi na vida. Quando ele saiu da cidade dele, foi porque ele saiu da Paraíba, que ele morava na Paraíba, e foi para o Rio de Janeiro, sem saber ler, sem saber escrever, sem documento, sem nada, né? Ele conseguiu construir a família dele, sempre com bons valores. E ele pegou dinheiro emprestado, só para rápido, né? Ele pegou dinheiro emprestado de um fazendeiro lá na cidade para poder ir para o Rio de Janeiro. E o fazendeiro falou assim: eu sei que você não vai me devolver, você é mais um desses muitos que eu emprestei e que nunca mais voltaram para me devolver. E aí, quando o primeiro salário que ele teve, ele mandou para o fazendeiro lá, né? E o fazendeiro reuniu todo mundo lá, ele me contava isso, né? Que reuniu todo mundo daquela região. Era pequeno, né?
na época, e aí falou, olha, esse aqui foi o único que... Então, são valores que ele já trazia do passado. Nada... Meu pai tinha uma mente muito forte, assim, nada ele pegava de ruim dos outros. Ele tinha uma força com ele e falava, não, eu não sou isso que as pessoas estão dizendo. Eu sou uma pessoa boa. E ele viveu com isso e nos ensinou, nos deu tanto, sem estudo nenhum. Meu pai, pra você ter uma ideia, meu pai foi estudar com... A primeira vez que ele entrou na escola, ele tinha 70... Acho que ele tinha uns 75 por aí. 75 anos. Primeira vez que ele entrou numa escola. Então, você vê uma pessoa sem instrução nenhuma, educação, né, que a gente conhece aqui, mas que já trazia algo com ele, né, no passado. Agora, se fosse uma pessoa que não tivesse trazido bagagem do passado, bom, seria mais uma a se perder na vida, porque fala assim, ó, ele ia simplesmente aceitar que ele era realmente aquilo, porque ele não tinha ferramenta, não tinha nada, né, que pudesse fazer ele pensar diferente. Então, isso. Vamos lá, 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E aí? Acabou de falar, né? Está muito esquisita hoje. Está muito esquisito. É o quê? Já é explicado, né? Que os pais têm todo o trabalho para poder escrever as páginas, né? Para educar o filho e exerce grande influência, apesar de que ele já traz, como você falou, uma bagagem, mas é necessário que os pais cumpram com seu dever de criar os filhos. Uhum. A gente já falou bastante isso, né? O João falou, também falei. Ele fala, ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Uma responsabilidade muito grande. Né? Alex, eu não estou te ouvindo. Não sei se você está longe do microfone. Não. Teu som aí, teu speaker. E agora? Agora sim. Então tá. Às vezes eu tenho que mudar aqui o microfone. Então, grande influência, né? Então a gente sempre vai ser cobrado porque a gente pediu para ser pais de filhos que não são nossos. Porque o filho é de Deus, né? Então a gente adquiriu a tarefa de ser os tutores ser o coach desses espíritos, né? Tanto que eles vão, né, depois de um tempo, seguem o caminho deles com aquilo que a gente ajudou a permear, a direcionar e tal. Então, se eles se perdem nesse caminho, é claro que Deus vai julgar a nossa intenção. Se a gente, porque muitas vezes a gente faz de tudo, a gente, né, tem dá uma boa educação e às vezes o filho ele se perde, ele escolhe, tem as próprias escolhas, né? É isso que Deus vai julgar. Qual foi o nosso papel? A gente fez realmente tudo necessário? Se a gente fez tudo necessário, ok. Agora, se a gente faltou com alguma coisa, a gente vai ser cobrado pela má direção desses rebentos. Rapaz, é a tarefa, né? A gente tem várias tarefas na vida, mas essa aí é a tarefa. Não podemos esquecer. Então vamos lá. 209. Por que
que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa. Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um bom espírito para lhes animar o filho? Se eu sou pai bom, por que eu não tenho um filho bom? Por que não vem um espírito bom para reencarnar na minha família? Às vezes, muitas vezes, é um espírito que vem na sua vida como uma missão, para você ajudar. Entendeu? E aí você também não sabe o que você fez lá atrás, né? Pode ser bom por hoje. várias coisas, na verdade. Você pensa que você é bom, né? Não, mas se você... Não, pode ser também um filho que vem. Mas se vocês considerarem que família boa só vem espírito bom, família ruim só vai vir espírito ruim, não vai haver progresso por exemplo, por assimilação do exemplo que vai ver, né? Normalmente, quando você tem dois pais muito bons, sempre um dos filhos está precisando daquele meio lá, até dos irmãos que são bons também. Como referência, ele pode passar a vida inteira torto, mas ele vai receber influência. Se não for assim, como é que faz? E também nunca julgar, porque às vezes vem um filho, né, que faz alguma coisa e fala, tá vendo a mãe, tá vendo o pai, coitado, às vezes estão fazendo o máximo, né? Sempre tem um julgamento, né? Sempre o pai, que a mãe, os pais, né? Tem até aquela piada, né? Por que a criança chora quando nasce? Vocês sabem, não? Você sabe, Daniel? Por que a criança chora quando nasce? É. Não. O pai olha para a mãe e começa a chorar. Não. A resposta é a seguinte. A criança nasceu, olha para o pai, olha para a mãe e começa a chorar. Onde eu vim parar? Onde eu vim parar? Oh, não. Não. Mas é bem isso mesmo que o João falou, né? É no meio dos bons que a gente aprende a ser bom. É no meio do bem que o mal se modifica. Então, naquele meio ali que esse espírito vem, né? Às vezes uma família totalmente estruturada, vem o chamado ovelha negra da família, né? Justamente para ele aprender. E às vezes a gente não vê progresso nesses espíritos, né? Porque fazem tanta besteira, mas no passado era bem pior. É como uma missão que o pai tem de dar um caminho para esse espírito. Sim. E ele, por sua vez, vai ajudar o outro. Sim. Entendeu? Através daqueles exemplos ali, são sementes que ele vai, às vezes, a semente não vai germinar ali naquele momento, nem na encarnação. A semente vai germinar lá na frente. Mas naquele momento ali, é o momento de semeadura dentro daquela família. Quando é o contrário? Quando os pais são ruins e os têm filho bom? Isso. Mesma coisa. É esse espírito que veio para semear, que veio para semear a terra. Uhum. Mesma coisa. Acontece muito. Muito. E quando é a adoção? Mesma coisa. Mesma coisa. São filhos. Espiritualmente é a mesma coisa, né? Vem para expiação, provações naquele. Só veio pela barriga diferente, mas são filhos deles. Então, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida nenhuma disso. Então, vamos lá. Não raro que um mau espírito peça-lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Eu lembro que eu participava de um evento de Comerge, né, de confraternização de jovens. Aí uma das coordenadoras falou que o filho dela, antes dele reencarnar, ele deu uma comunicação falando com ela que ele precisava muito dela e que ela o direcionasse muito bem, não desistisse dele na questão religiosa, porque ele precisava muito disso para que ele pudesse vencer.
E aí ela até falou, quando você me vê dentro dos eventos, lá na grade, querendo sair, não me pega, me bota para dentro. Seja firme comigo, para que eu possa vencer, porque senão eu não vou conseguir, porque eu já fracassei em muitas outras. Então preciso de você para que você possa me direcionar com firmeza. Ô Daniel, só coincidência, as coincidências existem, né? Mas uma vez eu também fui num encontro espírita quando eu era jovem, mas quem falou não foi a mulher, foi o pai, e falou a mesma coisa que você falou, que ele recebeu uma comunicação mediúnica do filho que iria nascer, e falou a mesma coisa, falou, não desiste de mim. Ele ainda deu uma dica, falou, principalmente entre os meus 15 e 17 anos. Falou, eu vou precisar muito da ajuda de vocês, né? Falou desse jeito. E o próprio Haroldo Dutra, ele fala dos filhos dele também, a mesma coisa, né? Que ele fala que os filhos dele falou assim, me apresenta Jesus. Não deixa de me apresentar Jesus, por favor. Então, aí você vê a necessidade, nesse caso, do espírito que pede, seja firme comigo, né? Que hoje pode ser interpretado como um pai autoritário, tá fazendo, como é que se fala, tá infringindo o direito das crianças e etc, etc. Então, o tipo de educação que a sociedade põe também faz ficar difícil esse papel do pai, que ele tem a autoridade, é o tutor, e precisa ter pulso firme para poder trazer, balizar o desenvolvimento dessa criança que tanto precisa disso, né? Uhum. Só que é complicado nos dias de hoje, porque hoje deixa na vontade do filho. Aqui realmente a gente vê muito isso, né? Não pode fazer nada, não pode falar alto, gritar alto, que o pessoal já te olha. Uma vez a Semira estava contando que ela no mercado, ela deu um grito com um dos meninos, porque estavam fazendo besteira. E aí o pessoal já começou a olhar de cara feia e ficou encarando. Bicho. Também uma vez eu fiquei bravo com o Luca, meu, que ele começou a derrubar tudo no supermercado. Eu fiquei tão bravo com ele que o pessoal ficou lá do lado dele, não sei o que, assim. Deixa quebrar, né? Eu falei. Rapaz, eu vejo. Tá quebrando tudo. Não tem problema, não tem problema. Eu falei, nossa. Outro dia eu entrei no ônibus também. Outro dia entrei no ônibus, aí tava a menininha, pequenininha assim. A mãe lendo o livro e a criança tava fazendo barulho, cara. Nossa. Perturbando. E a mãe nem aí, tranquilona lá. É que eu acho que a gente saiu de um extremo, né? Que era muito rigoroso, muita agressão física, os filhos não tinham opções, né? E a gente observou que esse modelo estava errado, só que a gente foi para um outro extremo também, totalmente diferente, que agora dá toda a liberdade, né? E que isso também não é certo, né? A gente tem que achar o balanço aí, né? Um autoritário, um severo com amor, né? E também não deixar fazer tudo que a criança queira fazer, né? Aí que tá o grande desafio, né? Eu gosto sempre de lembrar uma referência para mim nesse sentido é do Emmanuel, o Chico, né? Ele era muito severo, ele era austero, mas ele também tinha muito amor pelo Chico, né? Isso é demonstrado em algumas situações. Então, mas quem de nós nunca apanhou? Isso. Nunca apanhou quando era pequeno? Eu me lembro com graça, às vezes, que eu apanhei pra fazer besteira, cara. Apanhando todo dia. Não me traumatizou as palmadas. Não era um espancamento, era pra aprender. Hoje em dia, você faz isso aqui, você é preso, cara. Eu levei muita chinelada de amor da minha mãe. Eu também. Isso tudo, gente, tem também a própria evolução da sociedade, né? Eu, quando era moleque, não existia nem telefone. Nem faz mais de 150 anos. Não tinha nem telefone. Hoje em dia a comunicação é diferente, a forma de ensinar é diferente, a forma dos pais entender é diferente. Antigamente não tinha essa abertura de entender. Não é porque passou que a gente talvez levou uma chinelada da Havaiana. Hoje em dia você não dá, porque a sociedade hoje em dia também é diferente. Talvez na época do meu pai ou da minha mãe, eles eram mais difíceis ainda com os avós deles. Naquela época era realmente na porrada, né? Mas ninguém conhecia nada melhor que aquilo. Era assim que se fazia, né? E hoje em dia, com a evolução das coisas,
as Era pessoas o vão respeito mudando. pelo medo, né? Não era muito legal. É imposição, né? Medo, né? É medo. Minha mãe só olhava, nossa senhora, a gente já estremecia. Olhava só. É. A gente partiu do extremo, né? Do respeito pela imposição, né? De você chamar o seu pai de senhor, né? De você falar você, né? Nunca, né? Senhor, senhora, né? E a gente passou direto pelo equilíbrio. Passou reto, né? Agora a gente está lá no total de respeito. Daqui a pouco a gente volta, até a gente voltar para o equilíbrio de novo. Né? A ditadura passou batido pela liberdade. Mas meus É engraçado que esse pessoal que teve pai severos, pai, mãe severos, eu vejo eles bem com a cabeça no lugar em geral, viu? Parece que dá uma regulada, né, cara? Quem teve pais assim no passado, 99% são pessoas boas, cara. Pode ver. Sim, cara. Porque corrigiu. Mas depende, né? Tem pais que batem com maldade mesmo. Sim. Tem compaixão. Claro. Não, aí espanca, aí ele também não é, né? Dá uma chinelada, dá uma palmadinha, uma chineladinha. Né? É igual, eu estava assistindo um programa muito interessante. Tem um programa que é do Mike Tyson, ele é entrevistador. Imagina, né? Não, até a palestra de hoje eu me inspirei muito nele, porque ele faz um programa muito interessante, porque da mesma forma que ele entrava no ringue, encarava os caras de frente e dava aqueles cruzado direto de direita, ele assim na entrevista. Ele fala tudo verdade. Só que ele fala dele também, ele fala tudo os podres dele também. E pega o cara assim, a primeira pergunta, quem é você? Aí o cara, como assim? Eu tô falando de você mesmo, quem é você? Aí, a entrevista vai lá pra filosofia, né? Aí um dia ele entrevistou o Evander Holyfield. Olha só quem que ele entrevistou, meu. Aí o Evander Holyfield contando, cara, da vida dele, muito engraçado, cara. Aí ele falava que a mãe dele batia nele, cara, mas sentava um farrapo nele. Aí que um dia ele tava batendo muito, ele falou que chamou Jesus, né? Ele falou que ela reparou que daquela hora que ela ouviu assim, que pela cara dela ela tava com vontade de bater mais, mas aí ele até deu uma amenizada, assim, sabe? Ele até parou, sabe? Aí ele falou, a partir daí eu sempre chamava Jesus. Começou a me bater, eu já chamava logo Jesus. Descobriu a estratégia. Aí ele ia para as lutas, aí eu sempre ganhava. Uma vez ele perdeu, voltou, chorando, falou para a mãe dele que não queria mais. Você volta lá e você vai enfrentar, aí você vai lá e você... Aí o dia que ele achou o cara que ele tinha medo, começou a chorar, cara. Eu falei, por que você está chorando? Ah, não, porque você não precisa enfrentar ele. Não, mas se eu for para minha mãe, vai ser pior. É pior enfrentar minha mãe. Acabou que ganhou até no Mike Tyson, né? O cara foi 5 vezes campeão, 2 categorias diferentes. Não sem perder a orelha, né? Metade da entrevista ele falando da mãe dele, que deu valores excelentes para ele, sabe? Porque a mãe dele falava assim para ele, quanto você ganhava? Você lembra quando você falava que você ganhava pra caramba? Aí eu falei, lembro. Quanto você ganhava? $8.000 por ano. Então, isso aí estava excelente para você, não estava? Estava excelente. Hoje em dia isso é troco. É troco de bolso para você, não é? É. Então, esse dinheiro que você ganhava, a mãe dele falava para ele, é o que você precisa. Se você quiser ajudar as pessoas, a partir desse dinheiro, você salva dinheiro. Se você quiser ajudar as pessoas. Se você não estiver nem planejando ajudar, você não salva dinheiro. Se você estiver planejando ajudar, a partir desse dinheiro aí, você salva para você ajudar as pessoas. Precisa ver o tanto de valores que ela passou para ele, assim. Fora valor de cristão. Legal, né? Então, é uma coisa muito interessante refletir, sabe? Vamos lá para a próxima, então. Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo em formação do filho um bom... Pelos pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo em formação
do filho um bom espírito, de preferência a um inferior? Não. Eu acho que não é. Acho que não, já está decidido. O contrato já foi assinado antes. Acho que não dá para mudar o contrato no meio do caminho, né? Fazer o trabalho depois, como a gente já falou. Né? Pedir eles podem, né? Pedir, não tem problema, não paga nada. É. Não, eu acho que prece é sempre bom, em qualquer momento. Claro, já vai tendo efeito positivo, eu acho, né? Mas não que vai se mudar, veio bom. Mas vai vir sempre o filho que vai os ajudar na evolução, né? Porque não é só os pais que ajudam na evolução dos filhos, né? Os filhos ajudam muito na evolução dos pais. Porque se está tudo bem sempre para você, não tem nenhum problema nem financeiro, nem com o filho, nem com o trabalho, nada, está tudo maravilha, você sai na rua, você não tem problema, você nem vê, você não consegue ficar, ter empatia também pelas pessoas, porque você não sabe o que é problema, né? Uhum. Você nunca passou fome, você nunca passou frio, você sabe o que é problema, você está com fome, não. Entendeu? Você tem que ter um problema para saber o que é, né? Eu queria fazer uma pergunta em cima dessa aí também, se pudesse agora ou depois, não sei, mas vou lançar. Que nem o João Luiz comentou, né? Que o contrato já está aceito, né? Já está assinado, né? Da programação reencarnatória. E aí a pergunta que eu queria fazer é em questões, por exemplo, de gravidez indesejada. Né? Por exemplo, ninguém está programando nada. Tudo bem, a gente sabe que para Deus, né? Deus sabe de tudo, né? Mas que espírito que vem será porque isso acontece nos dias de hoje, né? A pessoa sai, bebe uma ou outra, né? Vai para balada e aí acaba não se precavendo do jeito que tem que precaver, pega uma pessoa que nunca viu na vida, não conheceu aquela noite, engravida, e aí nasce alguém, né? E aí o que acontece nesses casos? Também está programado. Também, assim, estava no destino. Pode vir um espírito ligado a essa mãe, a quem, né? Mas também pode vir um espírito totalmente diferente, que não tem ligação nenhuma com ela, do passado. Isso eu aprendi na leitura. Para mim, tinha sempre um vínculo. E nem sempre tem um vínculo. O vínculo é com a necessidade. De dar continuação à evolução. É com a necessidade. No livro Memória de um Suicida fala bem sobre isso, né? de espíritos que são levados na espiritualidade em conversas para receber espíritos de suicidas que não tinha nenhuma ligação com eles do passado, mas que eram necessários para ajudar na evolução daqueles encarnados ali, entendeu? Mas não tinha vínculo nenhum com eles do passado. Tanto que eles recusaram, não queria, falou que não queria receber e tal. Aí teve todo um trabalho, um monte de conversas com eles, até que eles decidissem. A espiritualidade deu aquele apertão e falou, olha, vocês fizeram isso, isso e isso do passado, vocês agora não querem ajudar alguém para também se ajudarem? Né? Aí eles conseguiram receber. Então, nem sempre tem um vínculo do passado, mas o vínculo é sempre a evolução, né? Eu vou fazer uma alteração na questão, na pergunta, né? Porque aqui ele fala assim, seus pensamentos e preces podem os pais atrair para o corpo informação, um bom espírito? Essa com certeza não, mas é uma coisa que não é cultural do ser humano, nem dos espíritas na sua grande parte, né? Pelos pensamentos e preces, você já pode estar trabalhando energeticamente esse ser que está como um pré-natal. Você vai ter orientações médicas de acompanhamento e procedimentos para ter uma bela gestação. Então, você pode, pelos pensamentos e preces, já ir trabalhando energeticamente esse ser que, se ele tiver algum problema, você já pode estar indo
ao encontro de estar aliviando a problemática desde o começo, pelos pensamentos e preces. Inclusive, tem casais que têm hábitos já de estar colocando certas músicas, começa a fazer todo um trabalho de amorosidade para que o ser se sinta acolhido. Então, quando ele vem à luz, ele já está num ambiente que ele já se sente acolhido, mesmo se seu estado de espírito ser um rebelde, alguma coisa, ele já é preparado pelos pensamentos e preces, né? É isso mesmo. Vamos lá na resposta para a gente finalizar, que já são 9 horas. Não, mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Então... Aí meio que entra o que o João comentou, né? Que eu acho que também é extremamente importante. Infelizmente, pouca gente dá valor a isso que o João falou, né? Da necessidade do pensamento, você ajudar aquele espírito que está vindo, né? Isso é muito... O pensamento tem um poder muito grande, né? Isso... A fase da gestação é muito, muito, muito importante para aquele espírito que está sendo formado ali. Várias coisas podem acontecer no momento da gestação que pode influenciar naquele espírito que está nascendo ali. Então, isso aí da música, conversa, tentar ter a gravidez o mais tranquila possível para afetar menos aquele feto, porque o feto, quando ele está ali dentro do corpo, né, ele sente o que a mãe sente. E aí, quando a mãe sente algo tenso, envia menos sangue para o útero. O útero fica mais frio, fica mais apertado e a criança sente uma dor ali naquele momento. Então, por isso que esses momentos, o pré-natal é importante, a conversa, a música, enfim. Muito importante. Então é isso, pessoal. O que a gente tinha aí para hoje. A gente terminou aqui na 210. Não terminou ainda o capítulo. Continuamos daqui a 2 semanas. 2 semanas. A gente vai parar não, né, Alex? Nem conversou sobre isso. Né? A gente volta só começo de janeiro agora, né? A gente vai parar? A gente vai... Lembra, na próxima semana vai ter aquela especial de Natal, né? É na quarta? Cai na quarta, É Natal, mas... É verdade, na quarta. Então a gente vai ter dia 23 o especial de Natal. Dia 30 a gente não tem, é isso? A gente volta dia 6? A gente está pensando em fazer alguma coisa dia 30 também, mas eu não sei se isso aí a gente confirmou. Nós vamos mandar a divulgação ainda. Mas 23, com certeza, está confirmado. O Legol falou que não pode juntar. O virtual pode. O virtual pode. O Legol falou que não pode. Pode na rua, até 8. A gente pode se reunir na rua até 8 pessoas. Mas eu não entendi direito. Pode dar o Marte no Cosco. Porque não pode no quintal, pode... Inclusive, vou levar a mesa de Natal lá no estacionamento do Cosco. Eu marquei com meu filho não. Eu pensei que fosse online. Não, é online. Mas o nosso Natal é online, gente, só para esclarecer. Não vamos... É online, Lúcia. Vai ser online o próximo. A gente está brincando só, falando... É dia 23, né? Online. Dia 23, mesmo horário. E aqueles que não receberam o Alex, pode falar com ele, porque ele pode mandar um presentinho para cada um. Né? Esse, Luísa. Que horário vai ser? Às 7, 7h30 ou... Mesmo horário. Mesmo horário, 7 horas. 7 horas. Então é isso, pessoal. Então a gente se vê semana que vem no especial de Natal. Vai ter música, violão? Vai ter Roberto Carlos? Vai ter Roberto Carlos. Vou botar uma peruca. Boa.
Você sabe que uma vez eu me vesti de Roberto Carlos para fazer um evento no asilo lá? A gente fez um show retrô para eles, eu fui Roberto Carlos, botei uma peruca, aquele blazerzinho, andava mancando. Mas tava com o cavanhaque também? Não, na época não. Mentindo para as velhinhas, né? E foi engraçado que no final, quando eu tirei a peruca, as velhinhas falaram assim, bota a peruca. Eu estava achando que era mesmo. Foi muito engraçado. Muito bom. Fez um evento.